Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto. Casar com Kushina no início. Capítulo 11. Acompanhe Kushina Uzumaki em 7 dias. A porta do escritório se abriu lentamente. Uma fumaça espessa imediatamente entrou, fazendo Minato tossir violentamente. Hiruzen tossiu levemente e abriu a janela. Entre. Ele disse lentamente, depois de dispersar um pouco o ar. Minato entrou, segurando uma carta do quarto Mizukage Yagura. Você leu o conteúdo? Hiruzen olhou para a carta na mão de Minato e perguntou em voz baixa. Não. Minato respondeu prontamente. Esta era uma carta enviada diretamente do Mizukage para o Hokage. Naturalmente, pessoas de fora não tinham o direito de vê-la em particular. Abra e leia para mim. Hiruzen disse pesadamente após pensar por um momento. Considerando o desempenho de Minato no campo de batalha e a influência que ele conquistou, ele é, sem dúvida, a escolha certa para o próximo Hokage. Hiruzen, não sendo nenhum tolo, naturalmente precisa começar a procurar potenciais sucessores ao seu redor. O Flecha Amarelo é uma excelente escolha, tanto em caráter quanto em força. Além disso, Minato pode usar a técnica do Deus Voador do Trovão, que apenas o segundo Hokage conhecia. Quando Minato ouviu isso, sua expressão ficou séria. As implicações nas palavras do Hokage eram profundas. Isso não significava que Hiruzen já o havia aprovado tacitamente? Seu coração se encheu de alegria. Dizer que ele não quer se tornar o Hokage seria uma mentira. Afinal, todo ninja na vila trabalha incansavelmente para atingir esse objetivo. Suprimindo sua alegria, Minato abriu cuidadosamente o envelope de Mizukage Yagura. Com mãos firmes, ele começou a ler. Ao estimado terceiro Hokage de Konogakakure, Hiruzen Sarutobi. À luz do atual clima diplomático entre nossas respectivas vilas, proponho que consideremos uma abordagem mais colaborativa para evitar a potencial exploração por outras vilas ninjas. Ao ouvir isso, um leve sorriso apareceu no rosto de Hiruzen. Como esperado, o Mizukage ainda está desconfiado da força de Konoha. Mas então, as pupilas de Minato se contraíram de repente. Seu corpo inteiro começou a tremer incontrolavelmente. O que aconteceu? Por que você está tão agitado? Hiruzen franziu a testa enquanto também pensava. É apenas uma carta confidencial. No máximo, contém alguns termos de negociação entre as duas partes. Eu não troquei informações semelhantes com outros Kage ao longo dos anos. Minato, você precisa cultivar esse tipo de compostura. Caso contrário, será difícil para você alcançar grandes coisas no futuro. Hiruzen suspirou. Ele pensou que a reação de Minato era provavelmente porque a carta do Mizukage estava pedindo muitos suprimentos de Konoha. Ele, como Hokage, já havia vivenciado tais coisas. Não. A respiração de Minato acelerou, seus olhos azuis brilhando de raiva. Seu rosto ficou vermelho quando ele exclamou, Echiuzuki Kamizuki. Como ele ousa dizer uma coisa dessas? Sua pele empalideceu, sua voz tremeu de fúria. Naquele momento, ele desejou poder eliminar aquele bastardo ali mesmo. O que diabos aconteceu? Hiruzen franziu a testa profundamente enquanto arrancava a carta das mãos trêmulas de Minato. A carta dizia o seguinte. À luz da situação atual, nosso capitão Anbu, Yuzuki Kamizuki, propôs uma aliança diplomática por meio de casamento com Kushina Uzumaki de Konoha. Solicitamos gentilmente que Kushina Uzumaki seja escoltada para a Terra da Água dentro de 7 dias. O não cumprimento pode resultar em consequências severas, incluindo danos potenciais aos prisioneiros de guerra de Konoha. Para sua informação, atualmente temos 65 ninjas de Konoha sob nossa custódia, incluindo membros dos clãs Hyuga, Nara, Yamanaka, Shimura e Sarutobi. Acreditamos que uma resolução pacífica seria do melhor interesse de todos. Por favor, esteja ciente de que esse assunto já começou a circular em Konoha. Outros clãs provavelmente serão informados em breve. Em nome de Yuzuki Kamizuki, Vila da Névoa, quarto Mizukage e Agura Karatashi. Observando a mudança na expressão do Hokage, Minato falou veementemente. Terceiro Hokage. Olha, esse Yuzuki está delirando. Como podemos concordar com isso? É absolutamente impossível. Nesse momento, Minato tremia de raiva da cabeça aos pés. Minato. Hiruzen olhou para ele atentamente e então falou em voz baixa mais cedo, quando você retornou para a vila. Você me disse que os 1000 ninjas de Konoha tinham sido completamente aniquilados. Por que há sobreviventes? Minato ficou surpreso e respondeu rapidamente. Naquela época, os ninjas restantes foram todos congelados por Yuzuki Kamizuki. Então, você só os viu congelados, mas eles não estavam mortos, correto? Hiruzen pressionou ainda mais. Sim. Minato ficou em silêncio por um momento, então assentiu. Fique tranquilo, eu nunca vou concordar com isso. Hiruzen disse com a testa franzida. Ao mesmo tempo, um profundo medo de Yuzuki começou a criar raízes em seu coração. Na superfície, as ações do oponente pareciam ser sobre capturar a amante de Minato Namikaze. Na realidade, elas estavam atacando o coração de Konoha. Hiruzen Sarutobi duvidava que a outra parte soubesse sobre Kushina Uzumaki ser o Jinchuriki do Nove Caudas. Minato, para quantas pessoas você contou sobre a identidade de Kushina? Hiruzen perguntou cautelosamente. Só Kakashi da Anbu sabe. Minato respondeu prontamente, tendo naturalmente mantido isso em segredo. Hiruzen assentiu, vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. A situação em Sunagakure também ficou inquieta recentemente. Preciso que você preste bastante atenção nisso. Minato assentiu solenemente. Sim, terceiro Hokage.
Capítulo 12. Simulação de vida novamente. Nascido como um Uchiha e se preparando para a noite da aniquilação. Jin. Parabéns ao anfitrião por deixar Minato Namikaze furioso e enfurecido. Você ganhou 100.000 pontos de vilão? Enkerigakure Yuzuki, descansando no sofá, de repente ouviu um aviso em sua mente. 100.000 pontos. Um sorriso lentamente surgiu em seus lábios. Como esperado, causar problemas na realidade rendeu mais pontos de vilão do que no simulador. A essa altura, Minato já deve ter visto a carta. Se ao menos ele pudesse ficar irritado até a morte, Yuzuki pensou que ainda mais pontos de vilão poderiam ser ganhos então. Com um clique, a porta do quarto se abriu. Mei entrou, seu rosto marcado pelo ressentimento. Ao ver isso, Yuzuki imediatamente entendeu a causa de sua chateação. Ele gentilmente acenou com a mão direita, acenando para que ela se aproximasse e sentasse em seu colo. Embora ela parecesse um pouco desconfortável no começo, ela logo se ajustou à sensação. Tenho uma ideia divertida para esta noite. Com um sorriso no rosto e sua mão perversa desfazendo lentamente as roupas dela, um par de meias escuras e sensuais apareceu em sua mão. Mei piscou, corando um pouco. Ela não conseguia imaginar como alguém poderia ter tanta criatividade e resistência para fazer essas coisas. Mas não é como se ela não gostasse também. Uma semana passou num piscar de olhos. Dentro do luxuoso edifício em forma de cúpula de Yuzuki em Kerigakure, Mei olhou para ele com satisfação. Hehe, marido, você prometeu que depois que se casar com aquela Kushina de Konoha, eu ainda serei a esposa principal. Poucos dias atrás, ao saber que seu namorado, agora marido, estava pedindo uma mulher de Konoha em casamento, Mei ficou imediatamente descontente. Embora o Mizukage tenha informado que o movimento de Yuzuki era uma estratégia psicológica contra Konoha, ela ainda se sentia intensamente ciumenta. No entanto, após uma semana de batalhas contínuas, ela foi finalmente conquistada por ele. Suas habilidades, estratégias e criatividade, juntamente com sua resistência monstruosa, a levaram a se render completa e fielmente a ele, várias vezes, dia e noite. Não se preocupe, você sempre será minha esposa principal. Yuzuki disse com um sorriso, beliscando gentilmente as bochechas macias de Mei que pareciam úmidas. É preciso dizer que após o batismo de sua intensa paixão, sua pele se tornou ainda mais lisa e delicada do que antes. Era branca e translúcida como jade cremoso, incomparável. Se isso era devido à poção de aprimoramento ou simplesmente à constante nutrição, que ele lhe fornecia oralmente, ele não tinha certeza. Uma semana havia se passado quase, e ainda não havia nenhuma resposta significativa de Konoha. Parecia que era a hora de colocar lenha na fogueira. Ao chegar à sede da Anbu em Kerigakure, Yuzuki procurou Kizami. Kizami, aqueles prisioneiros não estão mortos, certo? Ele perguntou. Não se preocupe. Se você não quer que eles morram, eles não morrerão. Kizami respondeu, empunhando a sameada em sua mão, seu rosto iluminado de excitação. Desde que retornou à vila uma semana atrás, Yuzuki havia concedido a sameada a ele. Afinal, sua performance no campo de batalha excedeu em muito a de Fuguki Suikasa. Kizami, conhecido como a besta com cauda sem cauda, possuía um poder de combate tão imenso que acreditava-se que nem mesmo todos os 7 espadachins ninja juntos seriam capazes de se igualar a ele. Primeiro, mate o ninja do clã Sarutobi, sem dor, por favor. Então, infiltre-se pessoalmente na Terra do Fogo e deixe o corpo na entrada de Konoha. Coloque esta nota que preparei acima do cadáver. Apesar de ser um líder Anbu que não hesitaria em massacrar inimigos no campo de batalha, Yuzuki reservou sua crueldade apenas para situações de combate. Ele se esforçou para incutir essa mentalidade em todos os seus ninjas, encorajando-os a separar suas personas de campo de batalha de suas vidas cotidianas. Essa abordagem visava impedi-los de cair no caos e no derramamento de sangue em suas vidas pessoais. Sim, Lord Yuzuki. Kizami prontamente aceitou a ordem. Infiltrar-se na Terra do Fogo continuava bem dentro de suas capacidades. Yuzuki retornou para sua residência. Como ele dedicou a semana inteira a Mei, o simulador ficou pegando poeira. Agora, ele iniciou uma nova simulação. No momento, sua força atingiu o pico no nível Kage. Ele havia dominado apenas o Fruta Gelo-Gelo e os 6 estilos da marinha, complementados por seu agora vasto conjunto de chakra do corpo modo sábio. Embora esse poder pudesse derrotar inimigos no campo de batalha, Yuzuki o considerou lamentavelmente inadequado. Sistema, ative o simulador de vida. Jin. Começando a primeira simulação de vida de hoje. Você nasceu no clã Uchiha, tornando-se um membro do clã Uchiha, e logo após seu nascimento, seus pais se sacrificaram heroicamente no campo de batalha, e você foi adotado por outro membro do clã. Kamizuki Yuzuki levantou uma sobrancelha. Que tipo de começo é esse? Você foi criado na casa de Izumi Uchiha. Sendo 3 anos mais novo que Izumi, ela o reivindicou como seu irmão. Quando ela fez 12 anos, você tinha 9. Devido à sua proeza mental excepcionalmente forte, você despertou o Sharingan de 3 Tomoe aos 3 anos de idade, um segredo conhecido apenas por Izumi. Naquele ano, os pais de Izumi também heroicamente caíram em batalha. Embora profundamente tristes, sua presença manteve um brilho de luz em seus olhos. Este evento traumático desencadeou seu despertar do Mangekyo Sharingan. Izumi Uchiha viu você sob uma nova luz, e seu poder começou a disparar. Você surgiu como um prodígio entre milhares. No passado, você treinou diligentemente por anos, esperando despertar o Mangekyo Sharingan. Agora que você conseguiu, o gargalo em seu corpo parece ter desaparecido. Sua força atingiu instantaneamente o nível Kage.
Você está ciente de que em menos de um ano, o equivocado Itachi Uchiha aniquilará o clã. Pressionado pelo tempo, você intensifica seu regime de treinamento. Isso preocupa profundamente Izumi, que monitora diligentemente e cuida de sua saúde diariamente. Ao longo do ano, você desperta o Susanoo e desbloqueia as técnicas do Mangekyo em ambos os olhos. Agora, resta apenas uma semana até a fatídica noite da aniquilação do clã. Você descobre um método alternativo para atingir o Eternal Mangekyo Sharingan refinando seu Mangekyo Sharingan existente. Seu foco muda para Itachi Uchiha como seu alvo. Na véspera do fim do clã, você garante a segurança de Izumi transferindo-a para longe do complexo do clã. Naquela noite, sob céus ameaçadores e ventos uivantes, Itachi inicia seu plano para erradicar o clã. Enquanto isso, você coloca seus próprios esquemas sinistros em movimento. Os olhos de Kamizuki Yuzuki se estreitaram. Essa simulação era mais intrigante do que nunca. Parecia que depois de despertar seu atributo vilão mesmo desde o início da simulação, suas ações se tornaram rápidas e decisivas, sempre pensando 10 passos à frente. Isso era um bom presságio para ele. Ele agora poderia sobreviver por mais tempo no simulador e ficar mais forte. E naturalmente no final da simulação, ele colheria recompensas ainda mais poderosas. Capítulo 13, o poderoso Mangekyo da direita, Mianai Sekai. Na noite do extermínio do clã, Itachi Uchiha já havia começado a matar pessoas com sua espada. Você escolheu não pará-lo, afinal, até Fugaku Uchiha havia concordado com isso. Seus objetivos e ambições superaram os deles. E Itachi Uchiha uniu forças com o misterioso Homem Mascarado, e eles estavam massacrando os ninjas dentro do clã. Finalmente, o misterioso Homem Mascarado chegou ao seu pequeno pátio. Ao vê-lo parado calmamente em vez de dormir, ele ficou curioso. É interessante. Você é a primeira pessoa a permanecer calma nessa situação. O Homem Mascarado disse seu interesse despertado. Você levantou os olhos lentamente, encarando inexpressivamente o mascarado Obito Uchiha. Com um olhar de desprezo você falou, você é uma desculpa patética para um shinobi. Sua falha em proteger seu ente querido transformou em um covarde vingativo, atacando o mundo. Você nem merece ser chamado de uma desgraça para o nome Uchiha. É exatamente isso que eu sou. Yuzuki assentiu. Suas palavras fizeram o corpo inteiro de Obito tremer. Ele perguntou friamente, quem é você? Você zombou. Você não é digno de saber quem eu sou, mas eu sei quem você é, não é? Obito Uchiha. Ouvindo sua verdadeira identidade revelada, Obito empalideceu de medo. Imediatamente depois, uma intensa intenção de matar irrompeu em seu coração. Ele tinha que eliminar você. Qualquer um que soubesse de seu maior segredo tinha que morrer. Sem hesitar, Obito liberou seu ninjutsu para atacar. Liberação de fogo. Técnica de fogo do sábio Fênix. E chamas fortes e densas avançaram em sua direção. Você permaneceu inexpressivo, completamente indiferente. Levantando sua mão direita, seu Sharingan de 3 tomou e começou a mudar, transformando-se instantaneamente em um padrão semelhante a uma espiral de 9 pontas. Seu Mangekyo Sharingan. A Mianai Sekai. Tudo que for visto será controlado. Você ativou a técnica Mangekyo do seu olho direito. Tudo dentro da sua linha de visão caiu sob seu controle. Tempo, espaço, poder e elementos. Este é seu trunfo, o movimento de matar sem precedentes. No entanto, essa técnica drena uma quantidade enorme de chakra do seu corpo. Mesmo você só consegue mantê-la por um máximo de 5 minutos por vez. No entanto, para você, isso é mais do que suficiente. Essa habilidade do Mangekyo Sharingan, chamada Mianai Sekai, Mundo Invisível, o dissipa instantaneamente o terrível jutsu de fogo quando você o libera. Obito sente o espaço ao seu redor controlado por alguma força misteriosa, e um medo instintivo domina. Mangekyo Sharingan? Essa é sua habilidade Mangekyo? Ele exclama com terror evidente em sua voz. Você permanece inexpressivo. Dentro do alcance de controle do seu mundo invisível, o mero pensamento faz com que o corpo de Obito flutue repentinamente e vá em sua direção. Ele tenta desesperadamente usar Kamui para escapar, mas este espaço está completamente sob seu controle. Mesmo com sua técnica espacial, ele não consegue se libertar. E eu coloquei meus olhos no seu Mangekyo Sharingan. Você olha para Obito, agora ao alcance do braço, e acena com a mão para quebrar a máscara em seu rosto. Antes que ele possa ativar o Izanagi, você rapidamente arranca seu Mangekyo Sharingan. Um grito de dor de cortar o coração ecoa. Com um aceno casual de sua mão, o corpo de Obito explode, acabando com sua vida instantaneamente. Obito Uchiha não existe mais. Ele pereceu dentro do seu domínio poderoso e absoluto de controle. Você murmura para si mesmo. Eu suponho que isso vinga Izumi da história original. Você coloca o Mangekyo Sharingan de Obito na palma da sua mão esquerda. Sem hesitar, você ativa a habilidade Mangekyo do seu olho esquerdo. Yugo Fusão. O Kamui Mangekyo se funde em seu corpo. Sua visão se aguça, reforçando sua crença de que ao fundir Mangekyo Sharingan o suficiente, você pode facilmente evoluir seu Sharingan para o Eternal Mangekyo. Yuzuki estreitou os olhos levemente neste momento. Apesar de atualmente estar em uma relação adversária com Konoha, um ponto não podia ser negado. A vila abrigava vários clãs com Kekkei Genkais poderosas. Por exemplo, o Byakugan do clã Hyuga, quando fundido com o chakra Otsutsuki puro, poderia despertar o formidável Tenseigan. O Sharingan do clã Uchiha, em sua evolução final, se transformou no Rinnegan, um poder comparável ao dos 6 caminhos. Outros clãs possuíam várias técnicas secretas de grande utilidade.
O controle mental do clã Yamanaka e a manipulação de sombras do clã Nara eram exemplos primordiais. Quando Yuzuki estava prestes a continuar a simulação, uma batida soou na porta. Toque, toque. Lord Yuzuki, completei a tarefa conforme as instruções. Além disso, disfarcei-me e infiltrei-me em Konoha para reunir informações. Era a voz de Kizami. Ele havia cumprido sua missão designada. Yuzuki olhou para o simulador, então pausou a simulação. Ele sabia que poderia retomá-la a qualquer hora em qualquer lugar, desde que tivesse tempo livre. Ótimo, entre. Yuzuki disse. Kizami interveio respeitosamente. Qual é a situação em Konoha? Yuzuki perguntou. Sim, meu senhor. Kizami assentiu prontamente. Ele então começou a relatar todas as informações que havia coletado nos últimos 2 dias. Capítulo 14. Rumores se espalham na vila de Konoha, chegando aos ouvidos de Kushina. Depois de ouvir o relatório de Kizami, Yuzuki o instruiu a aguardar novas ordens. Boatos já haviam começado a circular na Vila da Folha. Excelente. É exatamente como eu havia previsto. Yuzuki pensou. O verdadeiro catalisador foi a colocação por Kizami do corpo de um membro do clã Sarutobi nos portões da Vila da Folha. Marcou o início do seu plano. Konoha, portões da vila. Ultrajante. Isso é absolutamente absurdo. Uma linha de segurança foi estabelecida, e todos os civis na área ao redor foram evacuados. Apenas um grupo de ninjas de elite e Anbu, liderados pelo terceiro Hokage, permanecem. Está confirmado, Lord Hokage. O corpo pertence a um membro do nosso clã Sarutobi. Com base em nossos exames, eles estão mortos há menos de 10 horas. O membro Anbu do clã Sarutobi se aproximou de Hiruzen, relatando os resultados da autópsia. O rosto de Hiruzen ficou pálido. Ao lado dele, a expressão de Minato Namikaze era igualmente sombria. Nenhum dos dois imaginou que Yuzuki chegaria a tais extremos. Os aldeões descobriram o corpo ao amanhecer desta manhã. O ninja Anbu disse em voz baixa, a mensagem deixada na nota anexa também foi vista por civis. Receio. Hiruzen olhou com raiva para o bilhete que lhe foi apresentado. Uma semana se passou, e parece que o terceiro Hokage não concordou com as condições previamente declaradas. A partir de hoje, uma nova vítima será descoberta dentro da Vila da Folha diariamente. O clã Sarutobi sofreu a primeira perda. Só podemos especular qual clã será afetado em seguida. Yuzuki Kamizuki. O terceiro Hokage amassou o bilhete em sua mão, fervendo de raiva. Nunca antes Konoha havia enfrentado tamanha humilhação. Isso era uma afronta direta à sua autoridade. Minato, lidere Anbu e reúna todos os civis que sabem sobre a mensagem da nota. Hiruzen disse em um tom abafado após um momento de consideração, então, envie-os para a divisão de interrogatório. Não se preocupe, é apenas um aviso leve. Afinal, devemos suprimir o conteúdo da nota ao máximo possível, não é? Minato cerrou o maxilar, envergonhado com o pensamento de tomar uma atitude contra os civis de sua própria aldeia. No entanto, naquele momento nenhuma opção melhor se apresentou. Eles não tinham escolha a não ser prosseguir. Kerigakuri. Yuzuki estava confortavelmente deitado no sofá, ouvindo o fluxo constante de mensagens do sistema em seus ouvidos. Jin. Parabéns, o anfitrião obteve 2.000 pontos de vilão? Jin. Parabéns, o anfitrião obteve 1.000 pontos de vilão? Jin. Parabéns, anfitrião. Obviamente, neste ponto, as coisas começaram a fermentar continuamente. Ele começou a esperar ansiosamente pela resposta de Konoha. Konogakakuri, o clã Iga. Uma atmosfera solene paira sobre o complexo. O clã Iga enfrenta ameaças externas e conflitos internos. Externamente, a Terceira Guerra Mundial Shinobi se aproxima. Internamente, as tensões fervilham sobre a marca da maldição do pássaro enjaulado e a discórdia entre as famílias principal e filial. Chefe do clã, como devemos lidar com essa situação? No salão do conselho, vários anciões do núcleo do clã Iga sentam-se com rostos marcados pela preocupação. À frente está Yashi Iga, o líder do clã. O rosto de Yashi reflete a preocupação deles. Por uma semana, esses clãs poderosos tiveram acesso a informações além do alcance de civis comuns. Tomemos, por exemplo, a batalha em larga escala da semana passada. Konoha sofreu uma derrota esmagadora, com Kerigakuri capturando vários ninjas e os tornando prisioneiros de guerra. Entre os ninjas capturados estavam membros do clã Iga, incluindo aqueles das famílias principal e secundária. Todas essas pessoas agora estão nas mãos de Kerigakuri. Se tivessem morrido em batalha, seria uma coisa, mas Yashi nunca imaginou que Yuzuki faria tal movimento. Esse movimento só pode ser descrito como extremamente implacável. Espere. Depois de um longo tempo, isso foi tudo que Yashi Iga conseguiu dizer. No momento, eles não tinham outras opções. Senhor Yashi, como isso pode ser aceitável? Um ancião do conselho do clã Iga franziu a testa. Quem pode garantir que o corpo que Kerigakuri enviar amanhã não será um dos membros do nosso clã Iga? Além disso, desde que esse incidente veio à tona, os membros da família filial em nosso clã ficaram ainda mais insatisfeitos com a família. Então o que podemos fazer? A testa de Yashi franziu profundamente. Vocês todos conhecem as exigências de Yuzuki Kamizuki. Ele quer propor casamento a Kushina Uzumaki. Ela é amante de Minato Namikaze. E ela também. Ele não terminou a frase, mas todos os presentes entenderam perfeitamente. Ela também é a Jinchuriki da Nove Caudas. É por isso que eu disse que a estratégia de Yuzuki é realmente cruel. Se isso continuar, nossos clãs dentro de Konoha perderão toda a unidade. A expressão de Yashi estava cheia de gravidade.
Ele também queria salvar os membros de seu clã, mas como ele poderia fazer isso? Liderar o clã inteiro para atacar Kirigakuri diretamente? Isso seria uma viagem só de ida. A força de luta atual de Keri é formidável. O quarto Mizukage Yagura também é o Jinchuriki de 3 caudas. Adicione a isso 7 espadachins ninja da névoa com sua força de nível Kage. Além disso, há o poderoso Yuzuki Kamizuki e seu Ambu. Como eles poderiam lutar contra tudo isso? Além disso, mesmo que eles lançassem uma invasão em larga escala, o que dizer de Wagakuri, Vila Oculta da Pedra, e Sunagakuri, Vila Oculta da Areia? Eles estão de olho na Terra do Fogo como uma ovelha gorda há muito tempo. Enquanto isso, outros clãs em Konoha, como os Nara e Yamanaka, estão igualmente preocupados com essa situação. Apesar da diretiva de Hiruzen Sarutobi para Minato Namikaze para suprimir os rumores, eles continuam a se espalhar como fogo. Na Academia Ninja, uma mulher ruiva se esconde no fundo da sala de aula. No escritório próximo, instrutores ninja se envolvem em discussões acaloradas sobre o último rumor. Capítulo 15. Kushina Uzumaki leia a carta. Yuzuki, há uma batalha formidável à frente. A mulher ruiva escondida no fundo da sala de aula era ninguém menos que Kushina Uzumaki. Devido ao seu status especial, ela não podia ir ao campo de batalha, então, após a formatura, ela estava morando na vila. Atualmente, ela estava trabalhando como instrutora ninja. Durante esse tempo, rumores se espalharam pela vila. Eles finalmente chegaram aos seus ouvidos. Vocês todos ouviram sobre o incidente desta manhã? Claro! Foi assustador. Aquele Yuzuki Kamizuki de Kirigakuri realmente pediu Kushina em casamento. Ele deixou um bilhete dizendo que se ela não fosse enviada a ele, ele mataria uma pessoa por dia. Isso é horrível. Ele é um demônio? Kushina-sensei é amante de Minato. Ele na verdade... abaixa a voz. Kushina-sensei ainda não foi para casa. E se ela ouvir? As vozes de vários instrutores gradualmente desapareceram. Do lado de fora da porta da sala de aula, Kushina estava rangendo os dentes. Na semana passada, ela ouviu alguns rumores. Ela perguntou a Minato sobre isso, e suas respostas sempre foram reconfortantes. Então, ela estava ignorando esse assunto o tempo todo. No entanto, os eventos de hoje a fizeram entender completamente. Acontece que, isso não era apenas um rumor. As pessoas na aldeia já estavam começando a perder suas vidas por causa dela. Ela silenciosamente deixou a escola, andando pelas ruas de Konoha. Intencionalmente ou não, ela sempre conseguia sentir os ninjas e civis ao redor dela observando-a. Era como se todos estivessem dizendo, é tudo por sua causa que tantas pessoas morreram. Cobrindo os ouvidos, Kushina retornou rapidamente para casa. Depois de pensar por muito tempo, ela decidiu ir procurar Minato para obter respostas. Ao chegar ao prédio do escritório do Hokage, ignorando os guardas ninjas na entrada, ela correu direto para o escritório dele. Neste momento, Minato estava relatando a situação atual para Hiruzen. Nós já contivemos uma grande parte dos aldeões, mas os rumores não podem mais ser parados. Minato disse com uma expressão sombria. Este assunto se espalhou completamente. Bang! A porta do escritório foi violentamente arrombada por Kushina. Ela foi vista rangendo os dentes, entrando rapidamente. Rumores? Que rumores? Minato e o velhote terceiro. O que exatamente vocês estão escondendo de mim? Ela estava furiosa naquele momento. Kushina. Minato correu até lá. Suspiro. Hiruzen franziu a testa e soltou um suspiro pesado. Minato, está tudo bem. Esse assunto não poderia ter permanecido em segredo de qualquer maneira. Fizemos bem em mantê-lo em segredo por uma semana. O Hokage então tirou a carta que o Mizukage havia enviado antes. Vendo isso, Minato também sabia que eles não poderiam mais continuar escondendo. Kushina rapidamente pegou a carta. Poucos minutos depois, seu rosto ficou vermelho de raiva e seu peito arfava. Hehehe, aquele Yuzuki Kamizuki. Ele está sonhando. Todos esperavam sua reação. Esse assunto não é fácil de lidar. Hiruzen deu uma longa tragada em seu cachimbo. Essa situação é difícil, não importa como a abordemos. Lorde Terceiro, peço permissão para liderar todos os principais clãs juntos, para esmagar Kirigakuri sem piedade. Deixe-o saber as consequências de irritar nossa Konoha. Os olhos de Minato estavam cheios de raiva. A expressão de Hiruzen era solene. Após um momento de contemplação, ele disse, muito bem, de agora em diante você liderará o time. Faça o clã Uchiha enviar mais homens para o campo de batalha. Também notificarei outros clãs para se prepararem para um ataque severo contra Kirigakuri. Não vamos apenas lutar, vamos fazê-los nos temer. Dessa forma, podemos resolver esse incidente e intimidar outras vilas escondidas também. No entanto, Hiruzen levantou-se solenemente e olhou para Minato. Nesta batalha, a vitória é a única opção. Fracasso não é permitido. Sim, Lorde Terceiro. O corpo inteiro de Minato tremia de determinação. Ele estava reprimindo sua raiva por tanto tempo. Agora, ele deve liderar todos para dar um golpe esmagador em Keri. Ele queria mostrar a Yuzuki as consequências de cobiçar sua futura esposa. Hiruzen se aproximou de Minato e colocou a mão em seu ombro. Esta batalha não pode terminar em fracasso. Caso contrário, seria outro golpe devastador para Konoha. Vá agora. Sim. Minato assentiu solenemente mais uma vez. No dia seguinte, outro cadáver fresco apareceu no portão principal de Konoha, um membro do clã Shimura. Quando eles começaram a reforçar a segurança na entrada no terceiro dia, o corpo de um membro do clã Yamanaka foi encontrado bem na entrada do complexo. Parecia completamente impossível se defender desses ataques.
O próprio Kizami realizou todas essas ações. Suas técnicas de infiltração e ocultação eram quase impecáveis. Em Kirigakuri, no último andar do prédio Ambu, Yuzuki sorriu após ouvir o relato de Kizami. É como antecipamos. Konoha está ficando desesperada. Eles precisam urgentemente de uma batalha em larga escala para nos subjugar, resolver essa crise e aumentar o moral de sua vila. Mas Yuzuki se levantou lentamente e caminhou até a janela. Ele olhou para o campo de treinamento de pedra azul abaixo, onde multidões de membros do corpo de assassinatos Kiri treinavam fervorosamente. Nós de Kirigakuri, como poderíamos não aproveitar esta oportunidade para uma grande batalha? Para elevar nossos espíritos, para aprimorar nossa força. Atrás dele estavam Kizami Oshigaki, Fuguki Suikazan, Mangetsu Ozuki e o recém-nomeado líder da equipe, Juzubiva. Todos os 4 sentiram o sangue começar a ferver de excitação. Kizami, continue entregando um cadáver todos os dias para Konoha. Fuguki, faça com que cada membro restante dos 7 espadachins ninja lidere uma equipe de unidades de elite de assassinato, mantenham-os prontos. Mangetsu, o clã Ozuki e outros membros do clã estão sob seu comando. Organize-os em vários esquadrões de assassinato e aguarde minhas ordens. Juzubiva, continue aprimorando as principais forças ninja. Esteja preparado para meu comando a qualquer momento. E a seguir, Yuzuki levantou lentamente a mão direita e fechou-a em um punho forte. Nosso Kirigakuri enfrenta uma batalha formidável pela frente. E nós devemos emergir vitoriosos. Nada menos que o triunfo total. Os 4 atrás dele, ao ouvir isso, gritaram em uníssono. Sim, capitão. Capítulo 16. Continuar simulação de vida. Yuzuki, você perdeu sua coluna vertebral, Fugaku. A mobilização de forças em larga escala de Konoha naturalmente chamou a atenção de outras aldeias ninjas. Quando souberam que Kirigakuri era o principal alvo de Konoha, a Terra do Relâmpago e a Terra do Vento se agitaram de excitação. Esta era uma oportunidade que não podiam perder. Embora a Terceira Grande Guerra Ninja tenha se arrastado, todas as vilas permaneceram cautelosas umas com as outras. Nenhuma havia realmente se comprometido com uma guerra total contra a outra. Agora, com a implantação massiva de Konoha, as outras vilas decifraram suas intenções. Seria essa a tentativa de Konoha de provar o poder de sua vila? O plano de Yuzuki de propor casamento a Kushina Uzumaki não era segredo entre as principais vilas ninjas. Do outro lado, sem poupar despesas, Yuzuki gastou 100.000 pontos de vilão em lotes de poções de aprimoramento físico de nível 1 e nível 2. Ele as distribuiu aos ninjas de sua vila. Afinal, apenas uma vila realmente forte poderia servir como um poderoso impedimento. Mais 10 dias se passaram. Todas as manhãs, um novo cadáver aparecia na porta de cada clã de Konoha. Konoha intensificou seu recrutamento ninja, aparentemente se preparando para marchar sobre a vila. Senhor Yuzuki, as forças ninjas de Konoha começaram a se mover. Kizami rapidamente relatou a informação. Excelente! 2 semanas se passaram. É hora de testar nossos resultados de treinamento. Yuzuki declarou. Notifiquem Fuguki, Mangetsu e JZ. Desdobrem as tropas. Kizami respondeu entusiasticamente, sim, senhor. Nas últimas 2 semanas, as forças ninjas de Kirigakuri ficaram igualmente ansiosas para se envolver em uma grande batalha com Konogakakuri. Durante esse tempo, eles usaram consistentemente as poções de aprimoramento físico fornecidas por Yuzuki. A força de todos dobrou e sua confiança aumentou. Eles estavam ainda mais famintos por batalhas do que Konoha. Afinal, aqui era Kirigakuri, combate e assassinato corriam em seu sangue. O corpo de assassinos também havia se mobilizado com força total. Yuzuki estava no topo do quartel-general da Ambu. A batalha feroz começaria em um dia, no máximo. Ele também precisava aumentar sua força um pouco. Assim que ele estava prestes a retomar sua simulação de vida, a porta atrás dele se abriu. Mei entrou. Yuzuki, a escala desta guerra excede em muito as anteriores. Você tem certeza de que ficaremos bem? Seu rosto estava marcado pela preocupação. Vendo isso, Yuzuki sorriu gentilmente. Eu supervisionarei pessoalmente esta guerra. Não se preocupe. Desta vez, garantirei que Konoha sofra uma derrota esmagadora. Milímetro. Mei Terumi franziu os lábios, os olhos brilhando. Eu acredito em você, maridão. Yuzuki riu e então a abraçou. Kiaya. Essa ação assustou Mei, mas ela rapidamente se recompôs. Não era a primeira vez, afinal. Não precisa se apressar para a batalha difícil com eles. Agora mesmo. Seus lábios se curvaram em um leve arco. Temos nossa própria batalha difícil para lutar aqui. Os olhos dela eram sedutores enquanto ela olhava gentilmente para ele. Marido, você é tão safado. Em sua própria casa, com Mei dormindo profundamente em seus braços após a batalha feroz, Yuzuki retomou o simulador de vida. Jin. O simulador de vida continua. A noite do extermínio do clã prossegue. Após usar sua habilidade do Manjeki Sharingan Mianai Sekai para eliminar Obito Uchiha, você se move friamente em direção à mansão do líder do clã Uchiha. Enquanto isso, Itachi entrou na residência de Fugaku Uchiha, espada na mão. Fugaku e Mikoto Uchiha aceitaram seu destino.
Não querendo lutar contra o filho, eles calmamente aguardam a morte. Depois que Itachi mata Fugaku e Mikoto, ele se prepara para sair. Naquele momento, você entra lentamente de fora. Itachi fica chocado ao ver você, seus olhos se arregalando ao ver seu Mangekyou Sharingan. Ele não consegue acreditar que outro membro do clã despertou esse poder. Vendo Fugaku e Mikoto deitados em poças de sangue, seu rosto permanece inexpressivo. Você se concentra em Itachi e pergunta: Itachi, por que você matou seus pais? Ele franze a testa em silêncio, e ativa sua técnica Mangekyou Sharingan, Tsukuyomi, em você. Enquanto Itachi tenta controlar você com seu Mangekyou Sharingan, você libera sua própria técnica. Mienai Sekai engole toda a área. Tudo dentro deste espaço está agora sob seu controle direto. Os instintos de Itachi gritam perigo, mas ele se encontra paralisado. Suas regras o impedem de se mover. Você cerra seu punho em direção ao corpo ainda quente de Fugaku. Sua consciência desperta, e ele encara aterrorizado a cena diante dele. Você pergunta friamente: Fugaku, você possui o Mangekyou Sharingan. Por que você não parou Itachi? A expressão de Fugaku muda. Você ri friamente dizendo: simplificando, você perdeu sua espinha dorsal, disposto a arrastar o clã inteiro para o túmulo com sua família. Você não quer que Sasuke viva? Seus olhos brilham com gelo. Ouvindo sua ameaça, Fugaku e Itachi tremem violentamente, implorando para que você poupe Sasuke. Seu sorriso é glacial enquanto você retruca. E o que dizer das crianças inocentes que pereceram? Suas vidas têm menos valor? Capítulo 17. Fusão do Mangekyou Sharingan. Evolua para o eterno Mangekyou Sharingan. Depois que você terminou de falar, Fugaku e Itachi ficaram em silêncio, incapazes de responder sua pergunta. Você zombou e continuou seu interrogatório. Os filhos de outros membros do clã também não vivem? Há muitas crianças no clã que têm apenas alguns anos de idade. Você, Fugaku, como líder do clã Uchiha, sabia claramente que seu filho iria trair o clã, mas você não fez nada e permitiu que isso acontecesse. Portanto, você e seu filho são os membros do clã que mais merecem a morte. Como membro do clã Uchiha, sinto apenas desgraça. Depois de dizer isso, você levantou a cabeça e olhou para o luar do lado de fora da sala. Então você continuou: já deveria estar na hora. Sasuke deve estar retornando da academia ninja. Poupe Sasuke. Ele é apenas uma criança. Quase não há membros do clã vivos. Você quer que o clã Uchiha desapareça? Fugaku implorou desesperadamente. O rosto de Itachi ficou mortalmente pálido. Ele nunca imaginou que a situação sairia tanto do seu controle. Você permaneceu inexpressivo, usando o poder absoluto dentro do Mienai Sekai para imobilizar completamente Fugaku e Itachi e selar o chakra dentro de seus corpos. O tempo começou a passar lentamente. Você criou um clone de sombra e foi até a estrada do lado de fora do complexo do clã, onde viu Sasuke cambaleando e correndo em direção ao complexo. Sem hesitar, você correu, agarrou-o e o trouxe para dentro da mansão. Ao ver o estado trágico do clã, Sasuke imediatamente soltou um grito de partir o coração. Não mate Sasuke! Não mate Sasuke! Eu imploro! Eu imploro! Itachi, paralisado no chão, agora estava além de se importar com qualquer outra coisa e implorou desesperadamente a você. Se você quer que eu poupe Sasuke, não é impossível, você zombou. Deixe eu ver a verdade sobre esse assunto, e eu não o matarei. Sasuke, tremendo, ficou diante de Itachi. Irmão mais velho, o que está acontecendo? A Itachi disse gravemente: você mantém sua palavra. Você não tem escolha agora. Você sorriu friamente, levantando lentamente sua mão direita como se estivesse prestes a matar Sasuke a qualquer momento. A Itachi só podia confiar em você. Em um instante, ele usou Tsukuyomi, revelando toda a verdade do massacre do clã para Sasuke. Sasuke absorveu dolorosamente essa realidade cruel. Depois de absorver tudo, ele caiu no chão, abraçando a cabeça e tremendo incontrolavelmente. Espero que você cumpra sua palavra. Itachi, agora resignado ao seu destino, disse. Neste momento você enfrenta uma escolha. Primeira opção: honre sua palavra, poupe Sasuke e depois vá embora. Segunda opção: matar Sasuke. Deixar Itachi e Fugaku morrerem consumidos pelo ódio. E terceira opção: salvar Sasuke e levá-lo embora. Yuzuki estreitou os olhos, contemplando as três opções diante dele. Ele imediatamente descartou a primeira escolha. Em vez disso, ele ponderou a segunda e a terceira opções. Enquanto a segunda opção o deixava desconfortável, mesmo em uma simulação, a terceira se alinhava mais com seus valores da vida real. De fato, em um cenário pacífico, ele preferiria assumir o controle do clã Uchiha, eliminando apenas os líderes rebeldes. No entanto, um fator crucial permaneceu: pontos de vilão. Se ele se esquivasse do mal absoluto devido a princípios morais e, consequentemente, não tivesse o poder de proteger o que realmente importava, então ele, assim como Fugaku, que permitiu que todo o seu clã perecesse, não passaria de uma desgraça hipócrita. Yuzuki tentou seu melhor para se distrair desse pensamento. Seus olhos permaneceram firmes apesar da amargura em seu coração. Se você vai ser mal, vá até o fim. Ele decidiu encarnar completamente o papel do vilão. Eu escolho a segunda opção. Enquanto a voz suplicante de Itachi ecoava, você se aproximou lentamente de Sasuke. Itachi e Fugaku assistiram com extrema tensão. Quando você gentilmente pegou Sasuke, um lampejo de alívio cruzou seus rostos. Mas no instante seguinte você liberou sua técnica Mangekyou Sharingan, Mienai Sekai. Sasuke explodiu, morrendo no local. Sangue espirrou por todo lugar, espirrando em Fugaku e Itachi.
O sangue quente destruiu instantaneamente a sanidade deles. O Mangekyou Sharingan em ambos os olhos começou a crescer descontroladamente. Até mesmo Susanoo em seus corpos explodiu continuamente, como se tentasse escapar do seu controle Mienai Sekai. Mas seu Mangekyou Sharingan dominou completamente os dois. A pressão esmagadora os deixou imóveis. Sem expressão, você se aproximou deles. Primeiro, você arrancou o Mangekyou Sharingan de Fugaku, então ativou a habilidade Mangekyou do seu olho esquerdo, Yugo, para fundi-lo. Simultaneamente, seus próprios olhos Mangekyou começaram uma estranha transformação. Você então se virou para Itachi, liberando um poderoso genjutsu que o forçou a invocar o corvo contendo o Mangekyou Sharingan de Shizui Uchiha. Sem hesitar, você extraiu os dois olhos de Itachi e ativou sua habilidade de fusão, fundindo-os em seu próprio corpo. E em seguida você matou Fugaku e Itachi. No mesmo momento você fundiu o Kotoamatsukami Mangekyou de Shizui em seu próprio corpo. Uma dor aguda perfurou seus olhos. De repente, você sentiu como se os grilhões em seus olhos tivessem se quebrado. Seu Mangekyou Sharingan evoluiu para o Eternal Mangekyou Sharingan. Além disso, o chakra dentro do seu corpo começou a aumentar exponencialmente. Em um instante você dominou as habilidades Tsukuyomi Amaterasu, Kotoamatsukami e Percepção Mental do Mangekyou Sharingan. Simultaneamente você desbloqueou completamente o Susanoo dentro do seu corpo. Agora você pode empunhar o Susanoo perfeito sem esforço. Susanoo perfeito, hein? Yuzuki refletiu. Ele tinha que admitir, o Sharingan do clã Uchiha era impressionantemente útil às vezes. Sem mencionar que ele vinha com uma infinidade de habilidades formidáveis. De repente, do corpo explodido de Sasuke, um chakra azul incrivelmente potente irrompeu. A energia azul clara dançou como chamas etéreas. Uma voz antiga e irada reverberou pelo ar. Este era o poder dos 6 caminhos, despertado pelo chakra de Indra, a voz do próprio sábio dos 6 caminhos. Capítulo 18. Recompensa do simulador, Mangekyou Sharingan Eterno. Sua morte de Sasuke Uchiha ativou o chakra Indra dentro dele. Uma voz antiga ecoou, a reencarnação de Indra, morto em uma idade tão jovem. Você é um pecador. Você frustrou a reencarnação de Indra. A voz do sábio dos 6 caminhos sumiu e desapareceu enquanto uma figura se materializava lentamente diante de você. Você olha friamente para o sábio dos 6 caminhos e então rapidamente levanta sua mão esquerda. A Mangekyou Eterno, Yugo. Seu Mangekyou Sharingan Eterno gira descontroladamente, liberando ondas de energia aterrorizante. Para você, o sábio dos 6 caminhos é meramente o chakra de Indra, e sua habilidade Mangekyou pode absorver qualquer chakra. Você é mau. Você é a consciência do sábio sentindo sua estranha habilidade, enfraquece gradualmente. Então, ele desaparece completamente. Você fundiu com sucesso todo o chakra de Indra em seu corpo. Seu Eternal Mangekyou Sharingan se transforma mais uma vez. A calor escaldante se acumula em seus olhos. A fusão com o chakra de Indra desperta o Rinnegan de 6 Tomoe em ambos os olhos. Você abre os olhos, revelando um par de Rinnegan de 6 Tomoe brilhando com uma luz roxa sobrenatural. Agora você possui todas as habilidades do Rinnegan. 6 Tomoe Rinnegan. Kamizuki murmurou para si mesmo. Este é realmente um recurso poderoso. Sua utilidade é notável, especialmente para tarefas como selar e controlar bestas com cauda. Talvez a maior vantagem do Sharingan esteja na sua habilidade de controlar bestas com cauda. Veja, por exemplo, como Obito usou seu Sharingan para manipular Mizukage Yagura, mergulhando toda Kirigakure no caos. Felizmente, ele havia simulado e adquirido a fruta Gelo-Gelo anteriormente. Ela permitiu que ele congelasse Yagura à força, libertando-o do Genjutsu. Sem essa intervenção, Kiri poderia ter continuado no caminho escuro da névoa sangrenta. Ele continuou com a simulação. A comoção do clã Uchiha alertou Hiruzen Sarutobi e Danzo Shimura sobre a situação. Assim que a atividade cessou na residência do clã Uchiha, eles se mobilizaram. Liderando vários ninjas Zambu e Raiz, eles se dirigiram ao complexo Uchiha para administrar as consequências. Jin. O simulador gerou uma recompensa, Eternal Mangekyou Sharingan. Você deseja reivindicá-lo? Yuzuki pausou, surpreso. Então ele disse, reivindique. Em um instante, uma sensação de queimação tomou conta de seus olhos. Seus olhos antes cor de gelo se transformaram, revelando o Mangekyou Sharingan do espiral de 9 pontas. Simultaneamente, Yuzuki dominou as duas habilidades do seu Mangekyou Sharingan. O olho direito, Mienai Sekai, Mundo Invisível. Essa habilidade consome vastas quantidades de chakra. Uma vez ativada, ela exerce controle absoluto dentro de um domínio específico sobre espaço, tempo, poder e elementos. Yuzuki há muito tempo testemunhava o poder do mundo invisível. Em essência, é uma versão aprimorada do Izanagi. Enquanto o Izanagi sacrifica a visão para ativar, o mundo invisível esgota o chakra. Olho esquerdo, Yugo Fusão. Desde que atenda a certos critérios, a fusão pode ser realizada com chakra, limites de linhagem, energia natural, energia elemental e muito mais. Yuzuki estreitou os olhos. Essas duas habilidades são incrivelmente práticas. Uma concede controle absoluto, a outra autoaprimoramento. Ele refletiu. De fato, combinava perfeitamente com sua mentalidade. Dizem que as habilidades despertadas no Mangekyou refletem os desejos do coração de alguém. Fortalecer a si mesmo e controlar tudo, não era exatamente isso que ele queria? Como esperado, os olhos que refletem a alma, mapeando as habilidades que o coração deseja com mais urgência. Toque, toque. Naquele momento, um som de batida interrompeu seus pensamentos. Mei entrou e rapidamente relatou.
A unidade de assassinato e as principais forças ninja se encontrarão com o exército ninja de Konoha em 2 horas. Ótimo, Yuzuki assentiu e então declarou, vamos. Desta vez, mostraremos a todo mundo ninja a verdadeira força de Kirigakuri. Milímetro. O corpo de Mei tremeu, seus olhos esmeralda também se encheram de excitação. A linha de frente do campo de batalha. Uma área de combate natural onde floresta, cânion e planícies convergem. As planícies ficam perto de Konoha, enquanto a floresta faz fronteira com a vila oculta da névoa. Konoha acumulou 1.500 ninjas de elite, com mais de 500 vindos de vários clãs principais. O clã Uchiha, inicialmente relutante, foi pressionado por Hiruzen Sarutobi a despachar 50 membros de elite. As forças restantes compreendem ninjas dos clãs Hyuga, Yamanaka e outros. Para esta batalha, todos os clãs entendem o que está em jogo. A vitória é o único resultado aceitável. A derrota daria outro golpe devastador a Konoha. Enquanto isso, as forças da linha de frente de Kiri também se reuniram. Embora em menor número com apenas 1.000 ninjas, mais da metade representa clãs poderosos de Kirigakuri, como Ozuki, Karatashi e Yoshigaki. O resto é Anbu de elite. Apesar de enfrentar 1.500 ninjas de Konoha com apenas 1.000, as forças Kiri não demonstram medo. Em vez disso, o entusiasmo irradia de cada rosto. Neste momento, Yuzuki chegou à linha de frente. Ele se virou para Kizame Yoshigaki, Mangetsu Ozuki, JZ Biva e Fuguki Suikasa. Vamos pular a conversa fiada pré-batalha com o inimigo. Notifique todos os ninjas. Para esta batalha não deixem sobreviventes. Matem um para empatar, matem 2 e lucramos. Capítulo 19. Kiri contra Konoha. Eu cuidarei dela, tenha certeza disso. A batalha entre Kirigakuri e Konogakakuri começou. Os 7 espadachins ninja da névoa também se juntaram a esta guerra. Seus métodos são implacáveis. Com suas espadas ninja especiais em mãos, seu poder de combate aumentou muito. Mangetsu Suzuki lidera vários clãs prestigiados que possuem técnicas secretas, lançando ataques frenéticos em Konoha. Liberação de água, técnica de hidratação. A técnica secreta de transformação de água do clã Zuki é particularmente formidável. A menos que um oponente possua habilidades de contra-ataque extremamente fortes, é muito difícil causar qualquer dano substancial aos membros do clã Zuki. Liberação de lava, técnica de aparição de derretimento. Liberação de fervura, técnica de névoa habilidosa. Mei, possuindo uma Kekkei Genkai dupla dentro de seu corpo, estava causando estragos no campo de batalha. Cada Kekkei Genkai tem capacidades destrutivas extremamente poderosas. Liberação de fogo, ótima técnica de bola de fogo. Sharingan. Do lado de Konoha, membros do clã Uchiha também se juntaram à batalha. Arte do punho gentil, palma de vácuo com 8 trigramas. O clã Iga e outros clãs estão fazendo o mesmo. Nos cânions, nas planícies, junto aos rios, há campos de batalha em todos os lugares. Neste momento, as principais forças de combate da Vila Oculta da Folha, Shizui do Cintilante Corporal e Minato Namikaze, estão enfrentando Izuki. Os dois sabem que se não o contiverem e o impedirem de se juntar à batalha, a balança da vitória definitivamente não penderá a seu favor. Liberação de gelo, dedo de gelo. Izuki inclinou a cabeça, olhando para Shizui e Minato à distância. Perfeito, ele pensou. Ele estava ponderando muitas técnicas novas recentemente, e não seria ruim praticar essas duas. Essa nova técnica, dedo de gelo, era uma combinação de Shigan, pistola de dedo, dos 6 estilos e os poderes fruta gelo-gelo. Instantaneamente, uma bala de gelo incrivelmente poderosa se transformou em uma luz azul, disparando diretamente em direção a Shizui. Shizui imediatamente ativou a técnica de cintilação corporal, evitando o ataque de Izuki. A lâmina de gelo destinada a ele atingiu uma grande árvore atrás. Aquela árvore congelou instantaneamente, transformando-se em uma escultura de gelo realista. Esse poder destrutivo aterrorizante fez Shizui e Minato engolirem em seco de medo. Minato, você deveria ter recebido minha carta de proposta de casamento, certo? TSK, TSK, TSK. Vocês, pessoas de Konoha. Por que vocês são tão pouco cooperativos? Suspiro. Izuki suspirou, só honestamente traga Kushina Uzumaki para mim. Isso não teria evitado essa batalha? Olha, esses ninjas vão sacrificar suas vidas pelo seu egoísmo de novo. Após ouvir suas palavras, Minato ficou instantaneamente furioso, seus dentes doíam de raiva. Aqueles olhos azuis estavam cheios de raiva sem fim. Izuki, você está sonhando. Hoje eu vou te matar. Minato rugiu de raiva. Ele nunca tinha ficado tão furioso antes. Essa merda de gelo tinha passado completamente dos limites dele. Lutar não é só usar a boca. O que você é, uma mulher? Izuki zombou com desdém. No segundo seguinte, ele imediatamente usou Soru, chave sua figura se transformou em um fantasma, desaparecendo sem deixar vestígios. É a técnica do cintilar corporal? As pupilas de Shizui se contraíram. Essa velocidade não era nem um pouco inferior à dele. Felizmente, ele e Minato estavam trabalhando juntos para atacar esse homem. Se fosse Minato sozinho, ele provavelmente só teria a opção de fugir. No momento em que Shizui estava se concentrando intensamente na trajetória do movimento de Izuki, um som extremamente forte de vento cortante soou. Neste momento crítico, ele aplicou a técnica de cintilação corporal, desaparecendo instantaneamente. O chão rochoso onde ele estava se abriu com um estalo violento. Ei, ei, ei! Não se perca no campo de batalha, seu pirralho Uchiha.
Kizami Oshigaki, carregando a grande espada sameada, já tinha corrido para atacar. Capitão Izuki, sinta-se à vontade para lidar com aquele loiro. Eu vou cuidar desse pirralho Uchiha aqui. Os olhos de tubarão de Kizami encaravam fixamente Shizui. Ouvindo isso, Izuki riu levemente. Muito bem. Só espere 5 minutos. Depois disso eu termino a batalha do meu lado. Kizami sorriu cruelmente. Não se preocupe, Capitão Izuki. Depois de dizer isso, ele correu em direção a Shizui com a sameada na mão. Neste momento apenas Izuki e Minato permaneceram no cânion. Você realmente não vai trazer Kushina Uzumaki pessoalmente? Juro que vou cuidar bem dela. Toda noite. O rosto de Izuki ainda tinha um sorriso gentil. Você... O sangue de Minato ferveu instantaneamente de raiva. Já era ruim tentar roubar sua amante, mas pedir para ele entregá-la pessoalmente? Jin, parabéns, o anfitrião ganhou 10.000 pontos de vilão? Vou te dar mais uma chance, Izuki continuou gentilmente. Trocar uma mulher pela paz de Konoha. É uma grande barganha para você, não é? Izuki Kamizuki. Minato estava furioso além da conta. Seu corpo já havia começado a emanar uma intenção assassina incrivelmente intensa. Jin, parabéns, o anfitrião ganhou 10.000 pontos de vilão? Este método ainda é o mais rápido. Izuki ficou muito satisfeito com a reação de Minato. Naquele momento, Minato parecia não ter mais intenção de desperdiçar palavras com ele. Em um instante, ele tirou dezenas de kunai gravadas com a marca do deus do trovão voador de sua bolsa de ferramentas ninja. Desta vez, ele havia se preparado muito bem para a batalha. Tudo com o propósito de matar completamente Izuki, o homem que ousou mirar em sua futura esposa. Capítulo 20, Era do Gelo. O emocionante Minato Namikaze. No cânion, a fúria de Minato atingiu seu pico. Ele começou a arremessar kunai do deus do trovão voador em todas as direções, determinado a usar sua velocidade contra Yuzuki. Uma vitória rápida, esse era seu estilo característico. Kunai do deus voador do trovão em... Os pensamentos de Yuzuki refletiam os de Minato naquele momento. Seu plano maligno era claro, subjugar Minato rapidamente e então usá-lo para pressionar Konoha. Bufo. De repente, rajadas de gelo começaram a sair continuamente do corpo de Yuzuki. Liberação de gelo, Era do Gelo. Começou. Yuzuki liberou a técnica mais poderosa da fruta gelo-gelo que ele conseguia executar no momento. Uma explosão aterrorizante de ar gelado explodiu dentro do cânion. O congelamento se espalhou para fora em uma velocidade visível a olho nu. Em poucos segundos, todo o Grande Canyon se transformou em um deserto congelado. Nem mesmo as kunais do deus do trovão voador foram poupadas. Congeladas, elas perderam o ímpeto, despencando no chão gelado abaixo e se despedaçando. Essa visão fez as pupilas de Minato tremerem violentamente. Congelar e quebrar ferramentas ninja tão facilmente, quão aterrorizante era o controle de Yuzuki. Ele era mesmo humano? Engolindo em seco, Minato rapidamente sacou 2 novas kunai do deus voador do trovão, observando cada movimento que ele podia fazer com intensa vigilância. Bufo! Fios de ar gelado escapavam continuamente da boca de Yuzuki. Essa nova técnica, Ice Age, era realmente formidável. Yuzuki havia desenvolvido as habilidades da Ii no Mi de forma impressionante, mas sabia que não havia atingido seu potencial máximo. O poder da Akuma no Mi continuaria a crescer junto com os limites de seu usuário. Com esse crescimento, ele havia desbloqueado uma nova habilidade. Ele agora podia controlar precisamente temperaturas de zero absoluto. Qualquer objeto sólido, quando submetido a um frio tão extremo, tornava-se incrivelmente quebradiço. A kunai do deus voador do trovão de Minato tinha sido um alvo principal para esse efeito devastador. A temperatura realmente era a arma definitiva. A batalha fora do cânion. O outrora verdejante cânion se transformou em um deserto congelado em meros segundos. Essa visão causou arrepios na espinha de todos os ninjas participantes de Konoha. Eles sabiam, sem sombra de dúvidas, que aquilo era obra do deus do gelo. Agora, sua única esperança era que Minato derrotasse Yuzuki. Caso contrário, o resultado da guerra estaria em um equilíbrio precário. Como esses ninjas de Kirigakuri são tão poderosos? Mesmo depois de gastar uma quantidade significativa de chakra, eles se recuperam instantaneamente. O ninja de Konoha exclamou: "Droga! Não estamos lutando contra 1000 ninjas Kiri. Estamos enfrentando uma horda de monstros imortais." Outro gritou em frustração. Conforme a batalha se desenrolava, a desvantagem dos ninjas de Konoha em chakra e força física se tornou cada vez mais aparente. Em contraste gritante, os ninjas de Kiri permaneceram vigorosos. Esta foi claramente uma luta desigual. As forças de Konoha começaram a diminuir. Shizui se viu completamente contido por Kizami, que havia criado um vasto e caudaloso lago com suas imensas reservas de chakra, prendendo à força o Uchiha lá dentro do cânion congelado. Minato estremeceu, sentindo o frio sem limites do ambiente. Ele freneticamente criou uma nova estratégia. A vantagem ainda era dele, os ataques de Yuzuki eram todos em larga escala, enquanto Minato possuía velocidade superior. Ele usaria essa velocidade para derrotar seu oponente. Diante da aura arrepiante de Yuzuki, Minato decidiu atacar primeiro. Ele lançou uma kunai do deus do trovão voador em direção ao seu inimigo com uma rapidez incrível. Yuzuki, com um leve movimento do corpo, desviou facilmente do projétil. Ao ver isso, um sorriso curvou os lábios de Minato. Como esperado, seu movimento nunca falhou. Técnica do deus voador do trovão. Então, o corpo de Minato se transformou em um flash amarelo, desaparecendo de sua posição original.
Ele reapareceu de repente acima da kunai do deus do trovão voador que Yuzuki tinha acabado de desviar. Yuzuki, percebendo a rota de ataque de Minato, imediatamente se voltou para o contra-ataque. Enquanto estava no ar, Minato executou um giro de 720 graus. Deus voador do trovão. Segundo passo. Uau! Sua figura mais uma vez se tornou uma luz amarela e desapareceu. Desta vez, ele se materializou atrás de Yuzuki, que já havia se virado. Simultaneamente, um Rasengan de cor azul se formou em sua mão direita. A essa distância, eu consigo. Eu definitivamente consigo. Minato aproveitou essa oportunidade fugaz. Com determinação feroz, ele empurrou o Rasengan em sua mão direita em direção ao coração de Yuzuki, com a intenção de matá-lo com um golpe. Rasengan. O poder destrutivo do Rasengan era, sem dúvida, imenso. No momento seguinte, Minato sentiu o Rasengan se conectar com as costas de Yuzuki, empurrando continuamente em direção ao seu coração. Eu consegui! Minato pensou subitamente muito feliz. A força em sua mão se intensificou loucamente. Bang! A palma da mão dele perfurou o peito de Yuzuki, e o Rasengan em sua mão desapareceu completamente. Eu consegui! Eu consegui! Ha 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 ha! Yuzuki Kamizuki, o deus do gelo. Eu matei você com sucesso. Minato caiu na gargalhada, seus olhos cheios de uma sensação indescritível de euforia. No entanto, uma voz fria e zombeteira soou perto de seu ouvido no segundo seguinte. Ei, por que você está tão animado? Yuzuki torceu o pescoço, fazendo um som de craque-craque. A risada de Minato parou abruptamente. Ele olhou incrédulo para o lugar onde sua mão havia perfurado. Já tinha se solidificado em gelo. Não havia sangue fluindo. Impossível. Isso é impossível. Eu já perfurei seu coração. Como você ainda pode estar vivo? Sua voz se elevou a um grito. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele claramente tinha perfurado seu coração. Yuzuki olhou para o homem miserável à sua frente antes de estalar os dedos. Liberação de gelo. Momento congelante. Você achou que a habilidade de transformação da fruta gelo-gelo era só para enfeitar?